Então, fofuras, vamos começar com a nossa cartinha? Então, eu acho uma delícia começar isso assim, gente, com uma cartinha da Roche. Tão gostoso, né? Então, vamos lá. A gente começa deixando o nosso corpo, a nossa mente se acomodarem. Recolhe a sua atenção de tudo que não é aqui e agora. Na inspiração e solta dentro do corpo na expiração. Então, nós vamos refletir sobre os votos. Que eu possa cuidar de todo tipo de vida. Que eu possa cuidar de todo tipo de vida. Que eu possa praticar a generosidade. Que eu possa praticar a generosidade. Que eu possa respeitar os outros. Que eu possa respeitar os outros. Que eu possa falar de forma verdadeira e construtiva. Que eu possa falar de forma verdadeira e construtiva. Que eu possa cultivar a mente que vê com clareza. Que eu possa cultivar a mente que vê com clareza. Deixe esses votos descansarem no seu coração. A gente pode retomar esses votos no final do nosso encontro, para eles ficarem reverberando durante o nosso dia aqui. E a gente pode se preparar para encontrar aqui com os queridos, queridas. Rick, tudo bem? Eu tenho vontade de falar oi para todo mundo, viu, gente? Vocês não pensem que. Então é isso, vamos encontrar com a lama? Chega a dar uma tremedeira, né, de pensar isso. Vamos encontrar com a lama. Mas vamos lá. Nossa, tá um calor aqui, não sei como é que tá aí. Não sei se tá, mas aqui tá um calor desgraçado. Então vamos lá, amorzinhos. A gente está. Bom dia, Mari. A gente está aqui, ó, neste capítulo 12, com toda a nossa força. E nessa parte. Gestos simples. Ah, isso aqui é tão bonito. Servir os outros não tem de ser algo grandioso. Conceder um gesto caloroso a alguém que nós nem sequer conhecemos, digamos no ônibus, pode fazer diferença tremenda para aquela pessoa.
pode trazê-la para fora de um lugar de profundo isolamento. Juntos compartilhamos um momento de humanidade. Isso não tem preço. A gente corre o risco de se perder um pouco, né? Essa coisa dos votos, uma coisa do propósito. Ontem estava no Einstein, né, conversando com os alunos lá sobre esse tema, propósito, né? E pode ser que a gente tenha ideias muito maravilhosas, né, sobre propósito, sobre motivação, sobre intenção, né? Mas a gente pode achar que é alguma coisa que fica, sei lá onde, lá no futuro, e de atingir muitos seres, né? E a gente tropeça na pessoa que está do lado, assim, né? A gente nem. A gente fica, né, com esses sonhos de grandiosidade, mas as coisas pequenas que são naturais até, né? Não precisa. Acho que grandioso também tem esse sentido, né? De não precisar ser uma coisa que vai impactar a vida de milhões de seres, que talvez a gente não consiga fazer isso, né? Do lugar onde a gente está, né? Mas pode ser simplesmente por meio desses votos aqui, né? Que eu possa me importar ou cuidar de todo tipo de vida. Que eu possa praticar generosidade, generosidade do olhar, por exemplo, né? Coisa simples, mas que quanto mais a gente tiver essa consciência, essa essa visão de compartilhar nossa humanidade, né? Essas coisas são naturais, não precisa ser uma coisa pensada, né? Uma coisa, sei lá, uma coisa que a gente precisa se lembrar muito, assim, ou uma coisa muito sofisticada. Pode ser super simples, mas como a Lama fala aqui, às vezes já deve ter acontecido com a gente, com vocês já deve ter acontecido, assim, de a gente tá numa paisagem interna bem ruim, assim, bem, sei lá, meio isolada, meio ou de medo. E aí alguém fala alguma coisa muito simplesmente, assim, é que a gente é trazido de volta pra vida, assim, né? Por coisas muito comuns, né? Então a gente nunca sabe em que lugar interno as pessoas que estão do nosso lado estão, né? A gente tá no mesmo ambiente, assim, físico, né? Mas a pessoa às vezes está no reino dos infernos, como a gente fala, cheio de medo, de raiva, né? E daí qualquer ação normal, nossa, mais bondosa, normal, mais bondosa, né? Pode imediatamente resgatar a pessoa de lá. A gente nunca sabe. Mas o fato é que a gente não perde nada com isso, né? Se a pessoa estiver bem, estiver super tranquila, uma ação nossa bondosa, um olhar carinhoso, uma palavra doce, alguma coisa assim, vai só alegrar a pessoa. Mas de repente a pessoa tá lá longe, sofrendo e uma coisa muito simples pode resgatar a pessoa desse lugar, né? O que vocês acham disso? Já aconteceu? Vocês lembram de alguma situação que aconteceu com vocês, assim? Que uma coisa muito simples e alguém tocou, assim, muito, muito profunda. Era tudo que a gente precisava naquele momento, assim. Às vezes uma criança consegue fazer isso, né? Mas eu só queria comentar isso, que às vezes a gente fica se colocando, né? Propósitos muito elevados, muito amplos, muito isso aqui, trupica, pisa no calo da pessoa que tá do lado da gente, né? Ou perde a chance de fazer isso, de trazer uma coisa legal com gestos simples, naturais, né? Esse é o filme Terra do Silêncio e da Escuridão, título em inglês Land of Silence and Darkness. Werner Herzog documenta o trabalho de Finn Strobinger, não sei como fala, uma mulher surda e cega dedicada a fazer com que outros da comunidade de surdos e cegos saiam de seu estado de profundo recolhimento em solidão. Eu nunca ouvi esse filme e pelo jeito aqui, que a Lia deixou aqui na tradução, talvez não exista em português esse título, né? Precisaria pesquisar aqui. Daqui a pouco a Carol vai postar um negócio aí, qualquer. Depois a gente pesquisa isso. É que o Herzog não é um cineasta que não é muito fácil de achar os trabalhos dele, né? Mas tem um filme maravilhoso dele chamado Onde Sonham as Formigas Verdes. Não tem nada a ver com esse filme, possivelmente. Não, não tem nada a ver com esse filme. Mas esse filme Onde Sonham as Formigas Verdes é maravilhoso. É sobre um pouco
essa diferença hum, de universo, assim, entre pessoas. É uma história. É parênteses, pessoal, desculpa, é que eu lembrei desse filme do mesmo cineasta, assim, né? Que é muito legal. Mas é uma história de uma mineradora que ia perfurar a terra de um lugar na Austrália onde vivem os aborígenes. E essa comunidade de aborígenes, eles entendem que debaixo do chão, assim, tem essas formigas verdes que sonham a humanidade, assim, sabe? E que se elas forem perturbadas, é isso aí, Carol. Ó, tem português no YouTube, rarará. E que se elas forem perturbadas por alguma razão, a humanidade vai deixar de existir. Então tinha negociação, assim. Não, olha, eu te dou não sei o quê, eu perfuro a sua terra, você muda para não sei aonde, e eu te dou não sei o quê. Não, não importava para os caras, porque o mundo para eles ia acabar na ideia deles, né? E eles têm uma coisa super bonita que eles, antes de ter tô dando maior spoiler total, mas não, o filme é super bonito. É, eles precisavam sonhar os filhos. Então eles, antes de engravidar, antes de o filho nascer, né, eles sonhavam os filhos, como ia ser a vida desse filho, sabe? É tão bonito como o Lama Wallace, ele diz que o amor, né? O amor é sonhar um sonho de felicidade e trazer esse sonho para a realidade, né? Para o outro, para a gente e tal. E esse filme tem a ver com isso, assim, tem esse pedaço aí do sonhar os filhos, né? Mas o mais interessante, assim, é a completa impossibilidade de negociação, sabe? Entre crenças tão diferentes e tão profundas. E o desespero de um cara que ficou nessa função de intermediar a conversa com os aborígenes. É super interessante. Esse aqui tem também, Carolzinha? Land of Silence and Darkness. 1971. Pelo jeito não tem legenda esse, né? Deixa eu abrir aqui só pra postar na descrição dos vídeos. Tem legenda automática em português, é. E pode ser que funcione, porque como o filme é alemão, possivelmente, eles devem falar um inglês bem pouco, bem claro, né? Aí a legenda funciona melhor. Obrigada, Carol. Bueno, então voltando para esse filme do Herzog que ela tá comentando, que não tem nada a ver com as formigas verdes, né? Então é uma comunidade de surdos e cegos, né? E essa mulher então trabalhava para tirar, né, essas pessoas desse estado de recolhimento na solidão. Ela fala com eles por meio da tradução tátil, um sistema de comunicação que consiste em bater mais forte ou mais fraco em áreas diferentes da palma da mão. Ao assistir a seu trabalho, nós nos perguntamos, porque surdos e cegos, pessoal, pensa a dificuldade, né? Se comunicar com pessoas que têm essa. Então, assistir o seu trabalho, nós nos perguntamos como seria ter tão pouca inserção sensorial. Inserção é estranho nessa palavra, mas receber. Como seria ter tão poucas impressões sensoriais, né? Como perceber o mundo assim. Sem esse tipo de comunicação, pessoas surdas cegas estariam totalmente isoladas do mundo. Como uma pessoa disse para Fini, ou Fine, não sei como fala. Quando você solta a minha mão, você pode estar a 1000 milhas de distância. Imagina só que impressionante. No filme, Fini faz contato pela primeira vez com Vladimir, de 22 anos de idade, que não apenas é surdo e cego, como também tem síndrome de Down. Vladimir não consegue andar, não consegue se comunicar, não consegue nem mesmo se vestir sozinho. Quando somos apresentados a ele, nós o vemos sozinho, fazendo sons e batendo em si mesmo com uma bola. Ele tenta entender o corpo que habita. Tenta entender a si mesmo em relação às outras coisas no ambiente onde vive. Pensa, gente, que coisa mais aflitiva, que coisa mais. Quando o Fini lhe empresta o seu rádio, apesar de não poder ver ou escutar, ele sente a vibração da música e o aperta em seus braços como se estivesse fazendo o rádio uma parte dele. Nós o vemos sair de seu isolamento por aquele breve momento e se tornar parte de algo maior, dessa coisa vibrante, pulsante, energética que tem nos braços.
Esse momento único deixa claro para nós a importância da interação humana e do amor e nos faz refletir o quanto nós mesmos não nos recolhemos em nossos próprios estados dolorosos de autoabsorção. Caraca! Essa lama, eu não sei como ela pode ter tanta habilidade. Mas isso que a lama está descrevendo, esses estados de autoabsorção dolorosos, mais a Tara Brach chama de transe. Os estados de transe que a gente entra. É esse trabalho da Tara Brach que eu quero compartilhar nesses encontros que eu inventei aí, sabe? Porque são tão preciosos também. Aí depois um dia a gente pode, quando terminar o livro da Lama aqui, a gente pode trazer esses temas da Tara Brach para. Eu gostaria muito de estudar o livro dela com vocês, ou sei lá, fazer práticas com vocês, porque é tão bonito. E essa coisa do transe, a gente pode perceber na gente, né? Que momentos que a gente se fecha dentro de uma bolha completamente espelhada, como diz o Lama Santa, né? Uma bolha espelhada por dentro, assim, né? E a gente não consegue se relacionar com nada que. Não consegue deixar nem um pouco de luz entrar, né? A gente fica fechado nesse transe, ela fala, Tara Brach. Mas a gente pode reconhecer isso na gente, né? Quando é que a gente se fecha, assim? E às vezes a gente precisa fazer um esforço para sair. O problema é que quando a gente. O problema todo é que quando a gente entra nessa bolha, a gente não acha que tá dentro de uma bolha. A gente acha que tá na realidade, né? Que tá na vida, que isso é a vida mesmo, né? Mas a gente precisaria registrar bem, assim, internamente, um estado de abertura e de um estado permeável, assim, né? Que enxerga possibilidades, que tem uma alegria, uma energia. A gente precisava registrar esse estado interno nosso, né? E entender que ele é melhor, ele é mais favorável do que qualquer estado em que a gente esteja aprisionado, assim, né? Dentro num estado aflitivo, que não vê saída, que está imobilizado, que se sente preso, que se sente limitado. A gente precisaria acreditar, né? Desenvolver essa confiança de que esse estado ele é fabricado, vamos dizer assim, ele é construído, ele não é a experiência mais ampla. A gente precisava acreditar nisso e procurar ganhar espaço interno para retomar esse estado de abertura. Tem uma cultura do isolamento. Tem uma cultura do isolamento, com certeza. Putz, solidão, isolamento é a coisa mais triste, né? Porque na convivência, sei lá, quando a gente está na presença de outras pessoas, a gente tem mais chance de ser resgatado desse lugar, né? Talvez. Não que seja garantido, né? Porque, sei lá, as pessoas podem estar juntas no mesmo espaço físico com milhões de quilômetros de distância, né? Então, estar na presença de outras pessoas não é garantia de nada, mas também não é isso que você está falando, né? Mas você está falando da cultura do isolamento, mesmo que a gente esteja junto com muitas pessoas, né? Tem, tem essa cultura do isolamento mesmo. Mas eu acho que talvez, assim, a gente pode fazer esse esforço, né, de ter esse olhar para o outro, de perceber quando o outro está nesse lugar isolado, né, vivendo dentro de muito pouco espaço, muito poucas opções e, né, uma visão bem limitada, assim. A gente pode fazer esse esforço de entender onde o outro tá e procurar ampliar. Eu vejo a coisa mais linda que eu vejo o Lama Santen fazer, putz, que eu aspiro ter essa habilidade, um pouquinho dessa habilidade que o Lama Santen tem, mas um pouco é a própria visão dele, né, do que fazer com as pessoas. Mas eu já vi várias vezes ele fazer isso, quando alguém fala com ele sobre de um estado interno, assim, muito limitado, com crenças muito fixas, muito limitantes, né? O esforço dele é ampliar um pouquinho, sabe? A visão da pessoa. Ele não tenta contrapor, ele não tenta invalidar, ele não tenta invalidar. Acho que essa é a palavra mais importante, assim. Ele não tenta invalidar a experiência que a pessoa está tendo, mas ele tenta ampliar um pouquinho.
Isso não é bonito demais? Porque às vezes é só isso que é possível mesmo, pra gente, né, internamente, e pra gente fazer por alguém que tá perto da gente. Ampliar um pouquinho, assim. Nossa, eu acho uma coisa tão hábil do Lama. Por isso que ele é Lama, né? Vamos combinar. Mas é uma coisa muito hábil, né? Oi, Gessé, fala, meu amor. Bom dia, Bom dia. para geral. Não, então, você fez isso, né, comigo semana passada. Você ampliou, assim, você fez realmente isso. Eu lembro que no começo da nossa conversa eu estava bem, enfim, você viu, é que isso aí que a Jane tá falando que o Lama faz, ela queria fazer, pessoal. Ela fez e fez comigo, e eu posso confirmar que eu cheguei numa conversa de um jeito e sair de um outro, assim, bem maior, bem mais aberto, bem mais acreditando, assim, nas possibilidades. Só isso que eu queria falar. Bonito, lindo. Semana passada ele faltou no nosso encontro aqui, porque ele tinha que chegar em seguida para me encontrar de verdade, né, Gisele? Me encontrar ao vivo. Mas é que aquela situação era, teve um ponto, assim, muito específico, que era, o tema era assim, que o GC tá falando no início da nossa conversa, era assim, o, o que que é Dharma, na verdade, né? Foi ali que a gente abriu, não foi? Mais ou menos, assim? Porque a gente pode achar, só rapidinho, assim, só uma parte da conversa, que era assim, foi uma coisa que o Eric fez comigo, né? Então, isso a gente pode fazer, pessoal, e abrir, a gente toma né, ganhou uma abertura de alguém, a gente vai transmitindo a abertura para frente, né? Passando para frente, assim. Mas uma coisa importante que a gente às vezes se confunde, pode se confundir, é não questionar as compreensões que a gente tem, né? Então, por exemplo, a gente pode, no caso dessa conversa com o Gessé, foi assim, uma coisa que o Eric uma vez falou, que eu gravei, eu queria achar onde que ele falou, porque agora eu não consegui, eu procurei, Gessé, mas não consegui encontrar onde foi que ele falou isso, sabe? Porque ele certamente falou mais coisas ali, né? Muito preciosas. Mas ele falou assim um dia que no Ocidente, a gente, por alguma razão, a gente congelou essa ideia de que o Dharma é igual a meditação. E meditação em silêncio, inclusive, né? E que isso é muito pouco compassivo, porque às vezes a meditação em silêncio não serve para todo mundo. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não possa trazer o Dharma para a vida dela, né? Então essa foi a porta que a gente abriu nessa nossa conversa, assim, graças a essa coisa linda que o Eric falou. Porque realmente, né, a meditação em silêncio, ela pode ser que tenha pessoas que não. Crianças, né? Crianças não têm saco de ficar sentada fazendo nada. E a gente pode até. Se a gente obrigar uma criança a ficar quieta, sentada, pode ser um lugar que ela vai ficar, né? Porque ela respeita, porque ela obedece, né? Mas pode ser que não seja um lugar bom para a criança ficar, né? E pode ser que ela fique. O pior de tudo é que pode ser que ela fique, né? Ela não se rebele com a gente, assim, né? Mas acho que essa é uma coisa que a gente pode fazer com a gente mesmo, né? Ver onde é que a gente tá se trancando e conversar com as pessoas, né? O Gessé fez isso, ele foi lá conversar. Ó, vem cá, podemos conversar um pouquinho? Porque eu tô com isso é uma coisa super bonita, isso que é sanga, né? A gente um ajudar o outro do jeito que a gente pode, né? Não é o Lama Center, mas quando a gente conversa entre a gente, é o que a gente tenta fazer aqui também nos encontros, né? Quando a gente conversa entre a gente, as coisas podem se abrir também, né? Um pouco mais pra gente, não é? Oi, Mazi, fala, meu bem. Não, pensando um pouco o que o Gessé está falando, é uma coisa de lembrar mesmo, né? E tem um exercício de pedir, às vezes, eu acho também. Tipo, sei lá, vou falar em primeira pessoa, eu às vezes esqueço que eu posso recorrer às pessoas que estão. Acho que o Gessé recorreu a você e a gente pode recorrer às pessoas, a gente pode recorrer a nós mesmos aqui, por exemplo. Sim, com Né? certeza. É uma sanga. Aham. Mas aí veio duas coisas, que essas vírgulas do dia que a gente lembra e a gente se vincula. Então, por exemplo, uma amiga ontem me ligou porque ela tá sofrendo daquela dor de amor, assim, Hum. de um amor que acabou, sabe? E é uma Coração dor partido. profunda. Quem não sofreu de coração partido
e que acha que vai morrer, porque é uma faca que entra e que você fala, meu mundo acabou, né? Então, assim, essa vírgula que a gente criou juntas, eu acho que ontem, por exemplo, foi importante, Uhum. sabe? De Às que, vezes só estando junto, né? A gente não precisa é, chorar, sei lá, chorar sabe? junto. Mas é como se a gente pudesse realmente abrir um outro espaço dentro daquele lugar apertado que a pessoa tá, né? Só de estar É, junto, pela relação que a gente tem com a pessoa, de outras coisas, né? Aquilo areja um pouco, né? Abre um pouco as janelas, né? muda a câmera de posição, assim, Isso, sabe? exatamente. É Isso é muito louco. super precioso. Isso eu realmente acho que a gente pode se ajudar o outro a fazer isso. É, A gente precisaria ter essa disposição, né? Porque às vezes a gente só quer confirmar. A gente vai conversar com outro, mas a gente só quer confirmar. A gente não tá realmente afim de olhar de outro jeito, né? De ver um pouco é. de outro jeito, como que. Então tem uma disponibilidade interna, né? O Gessé tava super aberto ali, querendo. E foi muito bonito de ver mesmo, porque juro por Deus que foi só essa frase assim, do Eric, assim. E realmente aquilo, porque ele tem outras experiências, né? Ele sabia do que eu tava falando, era só falar assim, ó, tá vendo aqui, ó? Abre aí, bum, sabe? Fez um baita boom, assim, né? Porque a gente tem recursos internos, todo mundo tem, né? Às vezes a gente só não tá lembrando, só não tá enxergando, né? E a outra pessoa pode apontar pra gente, falar, peraí, cara, putz, grila, olha, nessa época do amor do coração partido, desde que eu era criança, eu acho, eu tinha essa coisa assim. Quando alguém tava muito triste com alguma coisa, eu falava assim: olha, eu não tenho certeza do que tá acontecendo com você, mas eu só sei de uma coisa: vai passar. Eu falava isso pra todo mundo, desde criança. Eu tinha certeza que ia passar. Teve uma vez que eu tomei um pé, aquelas, né? Aquelas coisas de. Nossa. Na verdade, não foi nem que eu tomei. Acabou uma relação. E não passava. Ficou um tempão. Eu mesma ficava lembrando de todas as vezes que eu falei isso para as pessoas, né? Não vai passar, vai passar. Vai passar. Meu não passava. Eu falava, caramba, será que eu descobri a exceção, né? Da regra? Claro que não, né? Se é uma coisa que a gente pode apostar todas as nossas fichas dela em permanência. A gente pode ter certeza. Se vai melhorar ou piorar, a gente não sabe, mas que vai mudar, vai, né? Ai, mas é tão difícil, né? Mas é quando às vezes a gente não precisa nem falar nada sobre o assunto, né? Eu lembro uma vez a Inês, uma amiga nossa aqui do SEB São Paulo, que era do SEB São Paulo, tá em Alto Paraíso agora, né? Ela tava com a mãe dela tava deprimida, assim, sabe? Tava mal e tal, e ela tava lá com a mãe dela, né? E não tinha o que. Todo tipo de conversa que ela tinha, né? A mãe não se interessava muito, dava umas respostas meio. Ela, a- ela não estava achando um jeito de acessar a mãe, na verdade, né? Aí ela viu um álbum de fotografia lá por perto, assim, ela pegou o álbum de fotografia, começou a olhar o álbum e falar: Ô mãe, quem que é essa pessoa aqui? Aí a mãe, essa pessoa é a tia, não sei qual. Aí ela, aquela tia que fez não sei o quê. Bom, preciso dizer que daqui a pouco elas estavam morrendo da risada, lembrando histórias da família, né? Então, essa habilidade, assim, que a gente pode tentar desenvolver, né, para a gente mesmo, para os outros, porque não é conversar sobre o que está acontecendo às vezes, né? Conversar sobre a depressão. Puta, você tá deprimida, é a última coisa que você quer falar é sobre depressão, né? Mas outros caminhos, assim, sem invalidar o que o outro está sentindo, mas abrindo um espaço, assim, né? Isso é uma habilidade, muito. Mudar a paisagem, exatamente, mudar a paisagem. E mudar a paisagem, que a Jane está falando, que foi o que a Inês fez, não é uma coisa gradual. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e portanto a paisagem vai ser. Às vezes é assim. Tipo essa coisa do álbum de fotografia. De repente a mãe dela estava em outro lugar, estava lembrando da família, nananã, sem ter que, né, pensar nesse caminho. De repente, paisagem é uma coisa que troca rápido, né? A Tati falou, tem uma organização em São Paulo, na Vila Mariana, se não me engano, que cuida de crianças, como chama? Surdas, cegas e com síndromes. Vixe, é impressionante ver como elas conseguem viver e lidar com as limitações delas. Na época que visitei, elas estavam brincando e rindo. Lindo, né? Eu fiquei muito mal nessa visita, na época, de pensar como eu nunca imaginei que teria pessoas assim.
em como era possível aquelas crianças estarem brincando de roda e outras coisas. Me incomodei com a minha própria limitação na época. Meu bem, mas se a gente não tem contato com isso, como é que a gente pode, né, imaginar todas as possibilidades, né? Não tem como. Cadê a Tati? Ela saiu? Ela ficou na outra tela, eu acho. Ah, tá aqui. Te achei. Você ficou na outra tela aqui pra mim. Aí eu também não consigo imaginar. Eu tava pensando agora como é que faz. Mas. Eu vi, meu bem. Mas se a gente pensar, né, como que faz com uma criança surda, cega e com síndrome, a gente pode parecer pra gente muito impossível conseguir ter uma conversa como a gente tá tendo, por exemplo, né? Depende, obviamente, da gente poder falar, escutar e ver, não sei o quê. Mas tem milhares de outras possibilidades, né? Dentro desse universo delas ali, né? Com as sensações do corpo, que é a única coisa que elas possivelmente acessam ali, né? Imagina, tem um milhão de possibilidades. Não. Eu acabei de fazer um estudo, G, que Hum, mostra exatamente isso que você está falando. Assim, o hum, estudo era com mulheres uhum. cegas sobre períodos da menstruação. Então, teria um tema super sensível com pessoas numa condição super sensível. E para mim, assim, foi um tirar de véus, assim, a cada 5 minutos de conversa com elas, assim, que eu olhava e falava, meu Deus, eu com todos os meus sentidos não sei se eu daria conta, assim, sabe? Uma delas era isso, ela tem deficiência visual, o marido tem, ela tem 3 filhos, o filho mais novo também tem deficiência visual, o segundo tem deficiência mental, uma coisa que você olha e fala, meu Deus, como é que alguém dá conta disso? Tipo, os 2 cegos com 3 crianças, uma com deficiência visual, outra mental. E é exatamente isso, né? O que eu fui percebendo nesse estudo era o tamanho da minha ignorância, assim, o tamanho da minha limitação, né? Não dela, porque ela foi, fez tudo e tá fazendo, se bobear melhor que eu. É. Então é Isso é mesmo maravilhoso, né, de se dar descortinar. conta, né? Porque a gente pode achar que a única possibilidade, né, de viver é do jeito que a gente vive, né, com todas as nossas faculdades sensoriais operando e mentais e tudo mais, mas claro que não, né, gente? Essas pessoas vivem em um mundo, né? Claro que sim, né? Mas acho que a gente não tem como a gente saber disso, né? Se a gente não tiver contato, a gente não consegue. Nem tendo contato, porque a gente, na melhor das hipóteses, a gente imagina, né? A possibilidade, mas a gente também nunca vai saber exatamente como que é viver nesse mundo, né? Mas então, isso nos ajuda muito, isso é maravilhoso para a gente ampliar, né, a nossa visão, assim, de como as coisas podem ser, né? Nossa, deve ser uma experiência maravilhosa essa, Carol. Acho que é Cruz Verde, essa que a Tati falou, a Ana Cris falou. Talvez seja a Cruz Verde. Tem uma Cruz Verde mesmo na Vila Mariana. A gente. Essas experiências são muito impressionantes, né? Quando eu era aluna de faculdade, ainda eu trabalhava numa farmácia de manipulação, né? Eu era aluna de farmácia. E tinha um médico que tinha muitos pacientes autistas e ele pedia para. Ele formulava lá. Ele formulava, mandava as receitas de um xarope, né, pra gente fazer para essas crianças. E eu comecei a me interessar e conversava com as mães, com os pais, os pacientes, né? Me engatei lá com essas pessoas. E aí tinha um médico nos Estados Unidos que fazia uma pesquisa com base na experiência dos pais. Eu achava aquilo maravilhoso, assim. Porque ninguém sabe nada, né? Até hoje, ninguém sabe nada como manejar essas crianças, né? Não tem uma coisa que funciona para todas elas e, né? Então esse médico, eu achava isso tão bonito. Ele recolhia informações dos pais sobre como os medicamentos funcionavam, dietas, né? Como todas as possíveis estratégias de tratamento funcionavam. Eu achava isso muito humilde, assim, sabe? Do médico, né, recolher informações sobre o que funcionava na experiência dos pais, que era quem estava com as crianças, né? Para poder informar, falar, olha, na maioria das vezes esse medicamento funcionou, essa dieta funcionou, não sei o quê. E eu conheci uma senhorinha muito velhinha, já ela devia ter na época uns 70 anos, 35, 40 anos atrás, ela tinha. Não, 40 não, peraí. Eu também exagero. Uns 30 anos atrás. Ela já era velhinha e ela adotou uma criancinha com paralisia cerebral e síndrome de espectro. Olha,
Eu não conseguia imaginar também isso, né? E depois eu visitei, fui na casa dela, fiquei amiga dela. Ela tinha uma estante de livros sobre nutrição, sobre alimentos, sobre ervas. E ela manejava aquele menino assim, ela não tinha uma comunicação como a nossa, assim, né? Obviamente. Mas ela sabia, ela percebia tudo o que acontecia com aquele menino. Ela sabia exatamente o que perturbava ele para um lado, por outro, sabe? O que fazia na dieta com que ele ficasse mais agitado, mais sonolento. Impressionante, assim, os canais de comunicação que ela abriu com ele, sabe? Na convivência. Era um negócio assim. E ela adotou esse moleque porque a mãe tentou abortar e largou o moleque no berço, dando pinga pro moleque tomar durante não sei quantos meses. Lá o menino só tomava pinga para dormir. Quer dizer, a hora que ela tirou o moleque dessa mulher, ele estava praticamente morto, né? Assim, com uma lesão, assim, irreversível, né? E ela andava pra cima e pra baixo com o moleque de ônibus. Era um negócio assim, meu, como é que pode? Isso, né? Como é que pode uma pessoa se dispor, né, nessa idade? Os filhos cortaram relação com ela porque não entendiam por que ela estava fazendo aquilo, sabe? Em vez de apoiar, né, a mãe, não, cortaram relação com ela. A senhora quer cuidar dele? Então se vire. A mulher ficou sozinha cuidando do moleque. Olha, um negócio impressionante, né? Mas também para mim foi muito impressionante de ver como que ela estabeleceu conexão com o menino dentro do mundo dele, sabe? Do jeito que ele percebia o mundo e ele reagia, ele se sentia. Uma coisa linda. É muito impressionante realmente isso. E a gente tem dificuldade de imaginar, né? Como que seria um mundo sem alguma das percepções que a gente tem, sem alguma das nossas faculdades sensoriais. A gente não consegue imaginar direito, né? Alguém abriu o microfone e quer falar? Oi, Val. Não, fechou. Desistiu. Então tá, vamos seguir. Cruz Verde, então. A Tati confirmou. Então tá. Mas tudo isso começou nessa frase aqui da Lama, né? Quanto nós mesmos não nos recolhemos em nossos próprios estados dolorosos de autoabsorção. Então, quanto que a gente se isola, né? Quanto que a gente mesmo vai para esse lugar de isolamento e acredita nesse lugar de isolamento. Isso que é o pior de tudo. A gente acredita, a gente não acha que está num lugar de isolamento. A gente acha que, por fim, agora, a vida está de um determinado jeito e a gente está enxergando a coisa como ela é. E isso mantém a gente lá. A gente precisa desse esforço, amor. Isso que eu tô querendo dizer. A gente precisa desse esforço de entender que a gente tá nesse lugar que a Tarabrach chama de transe, né? E reconhecer. Às vezes, só o fato de a gente reconhecer amorosamente, entrei nesse lugar de novo, sombrio, triste, desesperado, ou sei lá qual estado, né? Só o fato de a gente reconhecer com amorosidade, né? Já, desfaz aquela bolha, a gente começa, não é que o mundo não é tão cruel assim, não é que existem possibilidades outras, né? Mas se a gente acreditar naquilo, ferrou. A gente nunca vai, né? Aquela bolha vai precisar tomar sei lá, uma picada de alguém, né, para poder se desfazer, né? Bom, a ciência do despertar. Quando oferecemos generosidade para os outros, não apenas aliviamos sua dor, mas também despertamos, saímos do nosso próprio isolamento no processo. Há uma ciência em servir os outros. É claro, né, que a gente também se fortalece e amplia, né? Que é o que vocês estavam dizendo, né? A Carol estava contando, a Tati estava contando. Cada vez que a gente olha para uma limitação dessas e se dedica a observar e penetrar aquilo, a gente também se amplia. A gente fica pensando, como é que eu não pensei nisso antes, né? Mas isso é sacanagem com a gente também, né? Vocês duas larguem o chicotinho aí, a Carol e a Tati. Sempre que visitamos uma grande cidade, nós podemos parar e oferecer dinheiro para os moradores de rua que encontramos. Tão frequentemente nós vemos as pessoas apressadas, tentando chegar ao seu destino. Mas, quando reservamos um momento para oferecer algo a alguém necessitado e temos uma interação humana, isso muda por completo a atmosfera da nossa mente e também da mente da pessoa. Isso nos tira do piloto automático. Servir os outros é a antítese de se retirar para dentro de si mesmo. É uma mudança energética
que nos move em direção ao estado desperto e sem fronteiras da interdependência. Não é bonito o jeito que a Lama está falando aqui sobre generosidade, né? Às vezes a gente se limita ou limita a nossa visão de generosidade ao dar alguma coisa, né? A gente dá dinheiro, dá não sei o que, dá, como se fosse um ato meio desconectado, né? Mas eu lembro do Lama Santen também falando uma vez, eu tinha a sorte de ser motorista dele um tempo, né? Então eu ficava levando ele pra lá, pra cá, quando ele vinha. O meu carro era o Lama Móvel, que o Lama falava, meu carro. Então, também tinha essa questão, né? A gente parava nos faróis, a criançada, né, as pessoas nos faróis pedindo dinheiro, e o Lama, ele falou pra mim, eu falei, olha, Lama, a situação, imagina, isso faz muito tempo, né? E já tava triste a nossa situação, obviamente. Em Porto Alegre era raro, assim, não tinha muita gente na rua, eles estavam numa situação melhor que a nossa, agora deve estar igual, se não pior. Mas o Lama falou assim, eu sempre dou dinheiro para essas pessoas, para as crianças e tal. E aí eu aproveito essa hora para dar um olhar bem amoroso para eles. Dar um shot de amor, assim, uma dose de amor, né, na veia das crianças, assim, das pessoas. Pensa. É o Lama, né? Então, assim, às vezes a gente fica na coisa superficial de dar dinheiro ou não dar dinheiro, né? Não importa, não faz diferença nenhuma. Às vezes as pessoas têm uma desculpa assim, eu não dou dinheiro porque ele vai comprar droga, ou porque vai beber. A gente não sabe, né? Então, o que o Lama fazia? Ele dava o dinheiro, mas ele olhava no rosto da pessoa, falava, olha, você se cuida, perguntava o nome da criança, sei lá, achava um jeito de interagir, né? Ele falava assim, olha, pode ser que seja o único olhar amoroso que essa criança vai receber na vida, então faça isso. Ele falava pra mim. Eu, sim, Lama, sim, Lama. Então é uma coisa que a gente... E não é uma... A gente mesmo se alegra quando a gente faz isso, né? Porque a conexão humana alegra a gente. Então é muito rico, né, fazer isso. E o Lama falava também que a depressão, ele diz que uma das coisas que poderia tirar as pessoas da depressão é justamente oferecer, sabe? Por mais incrível que pareça, assim, quando uma pessoa tá isolada e tá se sentindo isolada, se ela tem uma energia qualquer, assim, de oferecer alguma coisa pro outro, ela tá salva, né? Porque tira a gente desse estado da carência, Mas é que, putz, pra pessoa que tá no reino da carência ali, né? Se for oferecer alguma coisa, mas se acontecer isso por alguma razão, né? Sei lá, por alguma magia isso acontecer, é um remédio, né? Pro isolamento e pra carência. Rinpoche diz que não precisamos nos livrar do eu ou do ego quando fazemos isso. Não temos de mudar em nada a maquiagem básica da nossa mente. Simplesmente precisamos nos fazer grandes o suficiente para incluir outros em nosso desejo de felicidade, em vez de focar inteiramente em nós mesmos. Em outras palavras, quanto mais descentralizamos o eu, quanto mais espalhamos nossa riqueza de amor e cuidado, mais livres e maiores nos tornamos. Descobrimos uma felicidade que não depende de condições e preferências autocentradas. Então não é exatamente dar ou não dar, não é esse o ponto, né? O ponto é que cada vez que a gente oferece alguma coisa para alguém, a gente se amplia. E essa ampliação melhora a nossa vida, né? A gente descobre essa felicidade que não depende do nosso autocentramento. A gente não precisa estar se alimentando o nosso euzinho o tempo todo, né? Quando servimos os seres com toda a nossa força, nossa aspiração de beneficiá-los nos conduz em direção à verdade maior da interdependência. À medida que a nossa sabedoria da interdependência e da natureza sem fronteiras das coisas aumenta, também aumenta a nossa compaixão e a tendência a servir. Você vê a relação entre esses dois? Sem a visão mais ampla, nós simplesmente tentaríamos consertar as coisas no nosso mundo limitado e objetificado. E sem a prática do servir, não teríamos como sair desse mundo. Eu vou ler outra vez. Quando servimos os seres com toda a nossa força, simplesmente pelo servir, né? Não numa relação de
de troca, como chama isso? Resultado? Não Barganha? barganha, não querendo obter algum resultado, né? Não tentando fazer uma coisa para receber outra, né? Isso aí. Quando a gente serve aos seres com toda a nossa força, a nossa aspiração de beneficiá-los nos conduz em direção à verdade maior da interdependência. A gente se enxerga no outro, sempre, pessoal, não é? Sempre que a gente olha para alguém, a gente não se enxerga? Sempre que a gente olha profundamente para alguém, a gente não se enxerga ali? À medida que a nossa sabedoria da interdependência e da natureza sem fronteiras das coisas aumenta, também aumenta a nossa compaixão e a tendência a servir. Você vê a relação entre esses dois? Sem a visão mais ampla, nós simplesmente tentaríamos consertar as coisas em nosso mundo limitado e objetificado. E sem a prática do servir, nós não teríamos como sair desse mundo. Isso é muito lindo. A ciência do despertar não é apenas um princípio budista. É uma experiência compartilhada que reflete as leis de causa e efeito. Quando ouço o noticiário, fico normalmente impressionada com as histórias que eu escuto. Pessoas que experimentaram grande perda e sofrimento, naturalmente buscam maneiras de servir os outros. Elas se movem do eu estou sofrendo para o sofrimento existe. E isso inspira nelas o desejo de servir. A gente já viu isso, né? Eu lembro de vários exemplos, assim, em situações que... Ah, a Lu saiu. Tá bom, Lulu. Situações de enchentes, né? E que algumas pessoas ficam naquela... A gente vê também, né, isso. Algumas pessoas ficam no sofrimento. Eu perdi tudo que eu tinha, perdi minha família, perdi isso. Outras pessoas estão felizes de estarem vivas. Perdi tudo, mas estou vivo, né? E tá ajudando os outros. Então, essa experiência é muito chocante, né? É muito comovente, né? Ou então aquela mãe... Vocês lembram uma mãe de um jogador do Chapecoense? Chapecoense? Que morreu todo mundo? Foi, né? Foi Chapecoense, né? A mãe de um jogador que estavam esperando chegar os corpos, imagina, no estádio de futebol. Aí tem um repórter lá, que era local, entrevistando, e aquela mãe, imagina, perdeu o filho e começou a abraçar o repórter. Você também deve ter perdido muita gente, não sei o quê. Consolando o repórter, que tava aí, ficava aos prantos lá, porque tinha muitos amigos que tinham morrido também. Isso é maravilhoso, quando nessa situação a gente vê a pessoa e, em vez de se fechar na dor, né, se abre e tá todo mundo na dor. É muito impressionante, né? Mas não é intuitivo. Dá a impressão que quando a gente se machuca, a gente precisa se proteger, cuidar da nossa própria ferida, ficar lá lambendo a ferida. Também pode fazer isso, né? Mas se a gente tem essa, sei lá, essa habilidade, essa possibilidade, sei lá como é que pode chamar isso, né? De perceber a dor compartilhada, isso é muito mais cura, né? Cura muito mais do que se fechar na própria dor, né? Mas não é intuitivo. E é muito, muito triste quando isso não acontece, muito lindo quando acontece, né? Então, o amor que inspira esse desejo é o mesmo amor que todos nós temos quando paramos de focar somente em nós mesmos e nos movemos em direção à verdade da interdependência. Melhor, então, como meu professor diz, nos tornarmos os protetores dos nossos irmãos e irmãs. Melhor, então, que eles se tornem o objeto da nossa compreensão e amor. Melhor, então, que cuidemos deles como sendo nossos meios para despertar para a grande interdependência das coisas além de eu e outro. Gente do céu, que coisa mais linda. Vou ter que marcar isso aqui porque eu preciso ficar lendo isso aqui. Melhor, então, né, que a gente faça isso. Muito lindo. Carol, putz grila, Carol. Você é muito rápida. Vamos ver esse vídeo assim, rapidão pra gente se inspirar. E depois a gente reflete, deixa tudo assentar um pouco. Obrigada, Carol, que sempre quis achar esse videozinho aqui. Imagino para vocês também ainda mais difícil, né, pelo Danilo ter chegado com vida ao hospital, né? Isso, eu acho que foi, né, eu comentei com os meninos ali. A pior coisa que foi, acho que foi isso, se ele tivesse acontecido igual aos outros,
Você já tinha perdido a esperança e pronto. Mas ele não, nós ficamos um dia inteiro. Eu fui saber ter a confirmação da morte dele por 3 horas da tarde. Então foi das 3 da manhã até as 3 da tarde nessa agonia, nesse desespero, sem notícias. Ninguém ligava, ninguém falava nada. Então era só a TV, cada uma dava uma notícia diferente. Foi difícil, foi muito difícil. Um dia inteiro de angústia e de desespero. A senhora tem a dimensão do ídolo que o Danilo foi, né, era para Chapecoense, do quanto essa cidade aqui gostava dele? Então, tô tendo. É aqui que eu tô encontrando força, sabe? Quando de manhã eu acordei, eu falei, tô indo para a Arena Condá. Eu quero abraçar cada torcedor que estiver lá, porque é ali que eu vou encontrar a minha força. E agora eu sou a mãe de todos eles. Foi isso que eu postei no meu Face hoje de manhã. A primeira coisa que eu postei foi isso. Tô indo para a Arena e eu quero abraçar cada torcedor, porque eu sei o quanto eles estão sofrendo. Eles estão sofrendo como eu. Estão sofrendo. E o que a senhora espera de amanhã, desse velório coletivo aqui na Arena? Então, eu espero muita dor ainda, muito sofrimento, muita espera, porque o que está matando a gente é essa espera. Gente, isso não é de Deus, não é, não pode ser. Você já imaginou, você saber que seu filho está num lugar longe, que você não pode abraçar, vai chegar no caixão lacrado, vai colocar ali e você vai ficar de longe vendo ele. Não vai poder abraçar, não vai poder olhar no rosto dele, nunca mais. Isso é terrível, essa espera é terrível. E ainda não sei quando vai chegar na minha cidade para me ver lá, ele lá com meus amigos, com a minha família, com os ídolos dele. Tem criança, tem meninos chorando que jogava bola com ele desde os 18 anos. Eles estão lá chorando desde segunda-feira. Você tem noção de uma pessoa ficar chorando uma semana para chegar lá e nem ver ele? Então essa espera, ela está matando a gente. Está matando a cada um, cada segundo que eu olhar no meu celular tem uma mensagem perguntando quando chega. E a resposta é, não sei. Não tenho essa informação. Você tem? Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. E imagina. É muito impressionante, né? Nossa Senhora. É muito impressionante essa mãe, né? Não sei se tem alguma dor maior do que essa mulher estava sentindo, né? Mas ela, sou mãe de todos, né? Coisa mais linda do mundo. É o próprio Bodhisattva, né? Se sentindo junto na dor com todo mundo, né? Compaixão na veia, exatamente. E ela, bonita assim, ela não tava negando a dor dela, né? Ela não tava ali, não, tá tudo bem, de jeito nenhum, obviamente, né? Mas ela fala que ela encontrava força com todo mundo ali junto, né? No amor de todo mundo, e na dor de todo mundo, né? Muito impressionante, muito impressionante. Putz, Carol, obrigada por ter recuperado esse link aí, porque a gente precisa ver de vez em quando isso aí para poder ver como é que isso é, né, na vida mesmo, né? Agora acho que a gente pode, sem palavras, deixar tudo que a gente viu hoje, tudo que a gente refletiu e viu hoje, descansar no coração. Talvez a gente possa incluir tudo que a gente viu. A dor, a grandeza, o coração gigante e dolorido.
Eu vou ler de novo os votos nessa cartinha da Aroshi. Que eu possa cuidar de todo tipo de vida. Que eu possa cuidar de todo tipo de vida. Que eu possa praticar a generosidade. Que eu possa praticar a generosidade. Que eu possa respeitar os outros. Que eu possa respeitar os outros. Que eu possa falar de forma verdadeira e construtiva. Que eu possa falar de forma verdadeira e construtiva. Que eu possa cultivar a mente que vê com clareza. Que eu possa cultivar a mente que vê com clareza. Muito bem, meus amores. Que a gente possa se inspirar com tudo que a gente viu, né? Sem se perder na tristeza, que também tá ali, mas sem se perder nela, né? Que a gente não tenha medo também de olhar para a tristeza, né? Mas que a gente não se perca nela, né? Amores, um beijo gigante e até quarta que vem, então. Beijo, Gê. Obrigada, viu? Tchau, queridos. Beijo. Obrigada, Obrigada. Gê. Obrigada, Obrigada, Gê, Carol, pessoal. pelos vídeos. Obrigada, Carol. Carol que Obrigada, Gê, Carol. Obrigada, Carol. beijo, gente. Obrigada, Beijo. Jane, Carol, todas. Beijo.